nome de Jesus, Senhor, nós desde já te agradecemos, Pai. Amém. Queridos, hoje eu quase queria ter uma conversa, né, com vocês, diferente de quando eu às vezes trago mais o ensino, o jeito que muitas vezes eu acabo me movendo para ministrar, mas tem coisas às vezes que Deus mexe com a gente ao longo de alguns dias e é tão difícil você conseguir expor isso para um papel, porque são coisas que estão às vezes queimando no nosso coração e a vontade que você tem simplesmente é só de falar pouca coisa e fazer com que o Espírito venha e faça o restante. Porque às vezes a impressão que eu tenho é que nós estamos carregados de informações, sabe? Nós estamos carregados de estudos, nós estamos gordos, inchados de tanto conhecimento a respeito de tanta coisa, mas tão pouca prática a respeito daquilo que a gente tem ouvido e aprendido. E às vezes a vontade que dá é a gente só se render ao Espírito e se entregar a Ele. E nesses dias Deus queimou algo no meu coração. Eu tenho dado um estudo para algumas pessoas aqui na igreja que são princípios básicos, caminhos que a gente entende que devem ser compartilhados, conhecimento bíblico a respeito de alguns princípios que a gente não pode deixar de ensinar. E nessa sexta-feira eu falei um pouquinho com eles a respeito de relacionamento com Deus. Eu acabo vendo, né, o estudo que eu fiz alguns anos atrás, isso, mas eu sempre ao longo da semana acabo dando uma olhada, revendo tudo aquilo que eu escrevi, alterando algumas coisas. E eu confesso que quando eu comecei a ler aquilo e mudar algumas coisas que eu tinha colocado, eu comecei a me confrontar em muitos pontos ali. Que o Espírito Santo, na verdade, só foi me acendendo luzes para eu perceber o quanto de fato eu estava vivendo aquelas práticas. Porque, querido, abrir a Bíblia e fazer um sermão e montar uma pregação, às vezes é muito fácil para algumas pessoas. Dependendo do talento, da habilidade que aquela pessoa tem, ela faz isso de forma muito rápida. E a questão não é essa. Jesus não nos resgatou para que a gente viva a vida da igreja aonde existem pessoas que estão no lugar e outros que não estão naquele lugar. Pessoas que conseguem se mover num lugar alto e num nível de intensidade alto no Espírito Santo e pessoas que não conseguem se mover nesse lugar. Pessoas mornas que simplesmente frequentam e vêm à igreja, mas não conseguem crescer no Senhor, não conseguem buscar Ele, não conseguem se despertar para as realidades da palavra de Deus. E enquanto eu estava ali meditando antes de dar aula para eles e orando a respeito disso, o Espírito Santo começou a me perguntar, me fazer algumas perguntas, o quanto de fato eu me rendia a Ele. Eu lembro no começo da minha conversão, como tudo era mais gostoso, e sempre é assim, né? O pastor fala muito disso. Eu lembro como chegava às sextas-feiras pela manhã e a gente ia todas as sextas-feiras no monte, eu ficava ansioso, gente, para chegar logo à noite. Não só para orar, mas para estar junto com os irmãos, para conversar com eles, para compartilhar coisas, porque aquilo era legal demais. Não só o convívio, não só a comunhão com as pessoas, mas eu queria estar o tempo todo buscando a Deus. Eu lembro que teve uma fase no começo da minha conversão, logo quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu comecei a falar em línguas, eu ia todos os dias, 1 hora mais cedo para a igreja antes do culto, me fechava num porão ali para ficar falando em línguas, porque eu queria Deus, eu não queria saber de nada mais na minha vida a não ser buscar o Espírito Santo, porque eram coisas que tinham sido me apresentadas ali naquele momento e que aquilo estava queimando no meu coração, eu estava me movendo em paixão por Ele. O problema é que ao longo do tempo a gente vai, não é só automatizando as coisas, a gente vai ganhando conhecimento a respeito de algumas coisas e isso acaba se tornando muito perigoso. Porque o que antes a gente
dependia de você passar horas com Deus, de passar horas falando com Deus, buscando o Espírito Santo para tomar decisões na sua vida, para entender coisas na palavra, para, enfim, se relacionar com pessoas, para conduzir coisas, e a gente passava tempo justamente porque a gente queria fazer da forma certa, a gente queria buscar Deus em todos esses sentidos, e à medida que a gente vai amadurecendo em Deus, e a gente vai crescendo, ganhando conhecimento a respeito de algumas áreas, vai aprendendo, tendo experiência, muitas vezes de como Deus se move em alguns assuntos, a gente passa a ser frio nisso. E eu não estou querendo dizer que a gente não deva crescer e que nós não devamos amadurecer no Senhor. Sim, a gente deve conquistar esses lugares, mas o problema é que a gente nunca deve chegar nesses lugares para negligenciar o que Deus nos resgatou simplesmente para relacionamento com Ele, porque a gente vai abandonando muito fácil esses caminhos e trocando por conceitos, por coisas que já nos marcaram e que a gente já sabe como agir. E se eu já sei como fazer, se eu já sei como agir, se eu já sei como pregar, se eu já sei como orar, se eu já sei me relacionar em coisas, se eu já sei resolver alguns tipos de conflito, para que eu vou precisar dele? Para que eu vou precisar me fechar com ele? E o ponto é, na verdade a gente nunca deveria estar com ele para resolver problemas, para buscá-lo em alguns sentidos, ainda que essa seja uma verdade, nós tenhamos que fazer isso, mas a essência daquilo que Deus fez por nós é o relacionamento com Deus, é o relacionamento com o Espírito Santo. Então, Deus foi mais ou menos meio que falando comigo, quanto você de fato depende para fazer as coisas que você faz hoje, da forma como você se move, no seu casamento, na sua vida, com as pessoas aqui da igreja, no seu serviço, nas coisas que você faz, o quanto você depende do Espírito Santo para fazer essas coisas, o quanto você quer fazer do jeito dele isso, o quanto você busca fazer da forma que agrada a ele, o quanto você busca conhecer o coração dele cada dia mais. Porque se a gente não se ajustar para isso, se a gente não colocar o nosso coração aonde ele deve estar, mais cedo ou mais tarde, a gente vai se tornar, e se é que não temos nos tornado, alguém que sabe muita coisa, mas que tem um coração mirrado diante do Senhor, um coração que não conseguiu, ao longo dos anos de caminhada com Deus, exercer um relacionamento que só foi uma crescente com Deus. E é muito fácil a gente ir trocando algumas coisas, porque elas já se tornaram automáticas na nossa vida, e a gente entende aquilo como, não, isso é relacionamento com Deus, isso resume o nosso relacionamento com Deus, e não é, querido. Vir a igrejas ao domingo não é relacionamento com Deus. Participar das orações não significa que você tenha relacionamento com Deus. Você pode vir terça-feira às orações, não faltar nenhuma delas. Você pode estar aqui todas as sextas-feiras religiosamente. Você pode não faltar nenhum culto, você pode abrir mão de coisas. Você pode estar na rua, passando frio muitas vezes, saindo da sua casa para estar lá, fazer o que tem que fazer, mas você só faz aquilo porque simplesmente você está cumprindo um serviço. Enquanto a essência disso nunca foi que Deus quisesse que você entrasse nesses lugares apenas para fazer coisas para eles. Deus não precisa do meu e do seu serviço, Deus precisa do meu e do seu coração. Ao longo de toda a Bíblia, o que Jesus foca é sempre isso. O problema dos fariseus e dos hipócritas é que eles não conseguiam entender o coração de Deus, eles não conseguiam entender o que estavam escrito naqueles lugares. Jesus fala para eles, olha, vocês conseguem olhar para o céu e ver que porque está vermelho vai chover, mas vocês não conseguem perceber a minha vinda, ou seja, vocês lidam com coisas do céu, vocês leem a minha palavra, vocês leem a meu respeito, mas quando eu estou na frente de vocês, vocês não conseguem me reconhecer, porque vocês não me conhecem. Vocês até falam a respeito de coisas dos céus, vocês até se movem de alguma forma nisso, mas quando eu apareço na frente de vocês, vocês não conseguem me reconhecer, porque vocês não conhecem o meu coração. E a ideia da graça que Jesus veio fazer para nós, não é simplesmente trazer sobre nós um favor imerecido de coisas que nós não merecíamos. A graça, ela vem justamente sobre nós, para que a gente possa
ter um coração como o de Jesus, o que antes não era possível. Onde no seu serviço ou tudo aquilo que você faz, ele é na verdade um reflexo do seu relacionamento com Deus, independentemente daquilo que Deus te chamou para fazer. Como eu conversei com eles na sexta-feira, quando você lê a história de Maria e Marta, é tão nítido isso. Na verdade, quando eu li aquela história, eu de verdade não consegui entender o que Jesus estava querendo dizer ali, porque me parecia injusto, sabia? Então aquelas duas mulheres ali, Jesus vai comer, tem um tempo de comunhão na casa delas, e Maria está lá, sentada aos pés de Jesus. Eu gosto da minha versão, que ela fala assim, e Maria quedava-se aos pés de Jesus. Ela estava ali, nos pés de Cristo, é onde ela queria estar. E a Bíblia fala que Marta estava correndo com seus muitos afazeres, e eu entendo que ela estava de fato fazendo coisas para que aquele tempo de comunhão fosse algo prazeroso. Ela não estava fazendo outras coisas que não fossem para aquele momento, mas ela estava ali querendo servir Jesus da melhor forma. E aí Marta vai até Maria e fala assim, você não te importas que ela não me ajude? Porque ela está aí sentada nos seus pés e você não está falando nada para ela, só eu que estou trabalhando aqui. E aí Jesus fala para ela, olha, uma coisa te é necessária, pouca coisa te é necessária e só uma te importa. E ele fala a respeito de intimidade, ele fala a respeito de estar aos pés, ele fala assim, Maria descobriu essa parte e isso não lhe será tirada. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que ele não queria que o serviço não fosse feito, ele entende do serviço, né? A seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Jesus fala a respeito disso, ou seja, então não tem a ver com o serviço aqui, mas tem a ver com uma inversão de valores. E o que Jesus estava querendo mostrar para Marta era que o serviço que ela estava prestando deveria ser um reflexo da intimidade que ela tinha com Jesus. Porque senão o nosso serviço, ele sempre vai ser uma extensão baseada naquilo que a gente acredita, na força do nosso braço, nos nossos talentos, nas nossas habilidades. E Jesus fala assim, eu entendo que você tenha talentos e habilidades, eu quero usar todos eles para mim. Só que eles devem ser usados de acordo com você entender o meu coração. De acordo com o princípio de que nós tenhamos intimidade, você conhece o meu coração e a partir dali o que flui de você e o que sai de você, ela vem de mim. Então eu não vou tirar isso de Maria, porque ela está priorizando aquilo que é importante, aquilo que importa. E não tem como, querido, quando você começa a se relacionar com Deus, conhecer o coração de Deus, automaticamente o que flui de você é serviço. Você ama o próximo como a ti mesmo de uma forma real e verdadeira. E a realidade é que à medida que a gente vai caminhando com Deus, o que deveria ser um caminho inverso, a gente faz tudo errado. Quanto mais tempo de evangelho a gente tem, ou quanto mais tempo de ministério, ou de qualquer outra coisa que você possa nomear, mais tempo de igreja que você possa ter, ainda que você não é, na sua cabeça, ativo no ministério, ainda que ministério não tenha nada a ver com a ideia de você estar aqui em cima, mas de você cumprir o propósito que Deus te entregou, dentro das 5 funções que Ele deu para o corpo da igreja. Então, ao invés da gente, à medida que nós vamos caminhando com Deus, crescendo, ao invés da gente ter a segurança de que nós precisamos do Espírito Santo, de que a dependência do Espírito Santo para fazer tudo aquilo que a gente faz é necessária, é a única coisa que importa, a gente faz o caminho contrário, a gente faz o caminho inverso. A gente cada vez mais depende menos dele, porque todas as coisas agora elas podem ficar mais fáceis, debaixo de um ensino que você recebeu, debaixo de um conhecimento que você adquiriu, porque agora a gente sabe fazer. Então qual é a necessidade de eu depender do Espírito em todas essas situações para eu me mover nelas, se eu já sei como fazer? É a mesma coisa que eu vim pregar aqui, e eu ter facilidade para falar para vocês algumas coisas, e eu entender que em função disso eu não preciso mais do Espírito para fazer, é eu me apoiando na força do meu braço para exercer aquilo que Ele me pediu para fazer. É uma baita de uma arrogância, só que a gente vive a nossa vida com Deus
muitas vezes sendo arrogante e não percebendo que somos arrogantes, porque achamos que podemos levar a nossa vida com Deus na força do nosso braço, porque não buscamos mais, não queremos mais ter essa intimidade, não aplicamos tempo para isso, não nos dedicamos a essa realidade, porque agora a gente já sabe muito, a gente já chegou em alguns lugares e afinal de contas a gente batalhou muito para chegar aqui, mas querida, a gente só chegou até aqui porque muita oração foi lançada diante do Senhor, porque muita entrega foi lançada diante do Senhor, porque muito jejum foi colocado diante do Senhor, porque muita aflição tivemos que passar, coisas que Deus foram construindo em nós e que deveria ser alicerce para Ele construir coisas maiores ainda, mas que muitas vezes elas servem de plataforma para a gente se estacionar, como se agora a gente não precisasse mais dele para isso, e à medida que essas coisas vão acontecendo, Deus vai olhando de cima e percebendo tudo isso, Ele não vai falando de forma direta, mas os frutos mais cedo ou mais tarde vêm para fora, porque quando a essência é corrompida, todo o resto é corrompido, quando a primícia é corrompida, todo o resto é corrompido. A gente não percebe isso, mas porque as coisas funcionam, e a gente se engana debaixo de resultados que estão acontecendo, enquanto que Deus falou assim: eu não me importo com o resultado do seu serviço, porque um servo apresenta bons resultados, mas Jesus disse: eu não vos chamo mais servos, mas vos chamei de amigos, porque um amigo sabe aquilo que o seu Senhor faz, mas um servo não sabe o que o seu Senhor faz. Então, quando Jesus fala a respeito do envio do Espírito, se vocês quiserem abrir a Bíblia, está lá em João, no capítulo 14. Se vocês não quiserem, eu leio aqui, não tem problema. A partir do verso 16. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou embora, e Ele vai enviar um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa palavra que traz a ideia de consolador, no original, se você for estudar, ela quer dizer parakletos. É uma palavra em grego, que significa alguém que pleiteia a causa de outro, alguém que se coloca como intercessor. E Jesus cumpre esse papel em nós. Ele é o nosso intercessor diante do Pai. A Bíblia fala que quando nós não conseguimos nem orar, o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis, quase que traduzindo a nossa angústia, o choro do nosso coração diante de Deus. Mas o que mais o Espírito Santo veio fazer, e eu creio que talvez esse seja o principal propósito dele, é o que está no final desse verso. Ele fala assim: porque Ele habitará convosco, ou Ele habita convosco. E o propósito do Espírito Santo, querido, é fazer de nós a nossa habitação. Eu sei que isso é simples, eu sei que você ouviu isso diversas e centenas de vezes, eu sei que você repete isso para todo mundo, eu sei que você ensina isso para todo mundo, mas o quanto você vive disso? O quanto você faz de você um templo do Espírito, como Paulo falou? O quanto você se empenha para que o Espírito Santo de fato se agrade da casa em que Ele está habitando? Porque essa é a essência de todo o Evangelho. É o Espírito habitar em nós, querido, fazer a obra em nós, para que tudo que flua das nossas vidas venha como essência diante do Senhor. A Bíblia fala que no juízo final nós vamos apresentar as nossas obras diante do Senhor, e aquilo que foi construído muitas vezes na força do nosso braço vai ser queimado, porque não tem valor eterno para Deus. A Bíblia fala assim: você vai colocar ali madeira, feno, palha, ele começa a falar de coisas que são terrenas, e só vai permanecer aquilo que é eterno. E ele faz uma comparação com pedras de grande valor, com pedras preciosas, porque não adianta, querido, a gente se enganar ou enganar aqueles que estão andando conosco. E o Espírito esses dias, e principalmente ontem, ele ficou martelando isso na minha cabeça, sabe? O quanto nós perdemos a essência, o quanto nós não mais ficamos perplexos, porque nós não temos mais intimidade com o Espírito Santo.
porque muitas vezes nós não sabemos mais discernir a sua voz, porque nós muitas vezes não temos mais nem vontade de estar com Ele. O Daniel veio esses dias conversar comigo e falou, nossa, às vezes a oração, e o negócio está meio ruim, será que é o meu louvor? Eu falei, não é, Daniel. Não importa o que sai daqui, querido, se a essência está errada, não adianta, você vai fazer força, força, força e força, e as coisas não vão acontecer. Elas podem gerar resultado aos olhos para outros, mas para Deus não. Isso é fogo estranho diante do Senhor. A palavra diz que para um sacerdote ele tinha um compromisso de o fogo manter aceso no altar o tempo todo, continuamente se acenderá, o fogo permanecerá aceso diante do altar. Porque o que Deus nos chamou para ser, querido, não para fazer, o que Deus nos chamou para ser, é a habitação do Espírito. Quando você lê o texto de Zacarias no capítulo 4, a gente já leu também várias vezes esse texto, mas a gente precisa entender o contexto que está por detrás daquele livro. Zacarias, ele foi um profeta que nasceu dentro da Babilônia. Ele não viveu o templo, ele não viveu a riqueza de Davi, ele não viveu a riqueza que Israel teve durante os dias dos reis, até Salomão, e a partir daí foi só caindo. Mas ele foi um profeta que nasceu dentro da Babilônia. E quando se completou os 70 anos para que eles pudessem voltar para Jerusalém, Zacarias profetizou naquele tempo. E quando você lê o livro de Zacarias, cada capítulo dele, o Senhor vai corrigindo o povo de Israel a respeito de uma coisa. E quando você chega no capítulo 4 de Zacarias, a gente tem aquele texto que todo mundo conhece, que é: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E nesse capítulo 4 de Zacarias, Deus estava falando para eles a respeito da reedificação do templo, e a visão que Zacarias tem é de um candelabro aceso. E nisso o Senhor fala para Zacarias, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E o que ele estava querendo dizer com isso? Que a reedificação do templo, ela não seria feita debaixo de força e debaixo de violência, mas pelo meu espírito. Ainda que envolvesse trabalho, ainda que envolvesse empenho, ainda que envolvesse pessoas se doando em ofertas, em uma série de coisas, ela é construída debaixo do Espírito Santo, não é por força e nem por violência. E isso fala para os nossos dias. A construção desse templo, querido, ele não é por força e nem por violência. Talvez a força e a violência é para você fazer com que a sua carne não obedeça às inclinações dela, e você coloque ela quase que debaixo de jugo, para que ela ande pelo caminho que ela deve andar. Mas as coisas do Espírito, elas devem acontecer no Espírito. É um lugar que nós acessamos, é um lugar que nós entramos. Só que o problema é que a gente não fala isso, mas a gente alia muitas vezes o Espírito Santo não como uma pessoa, mas como um poder. Então a gente precisa do Espírito Santo porque eu preciso ir lá orar para uma pessoa e curar ela de uma enfermidade. Eu preciso do Espírito para isso, eu preciso do Espírito para uma direção e para qualquer coisa assim. Enquanto o Espírito, ele não é essas coisas. O Espírito Santo é uma pessoa com quem nós nos relacionamos, com quem nós conhecemos o coração, com quem nós aprendemos a andar, com quem nós nos tornamos amigos, com quem o Espírito tem o desejo de ser habitação em nossas vidas. Só que a gente vive a nossa vida de uma forma tão morta que a gente acredita que a gente precisa mais do Espírito Santo para curar o enfermo do que para viver a nossa vida cristã, porque sobrenatural é curar o enfermo, enquanto tão sobrenatural quanto é viver a vida com Deus, de acordo com o que a Bíblia fala. Então você precisa do Espírito Santo na mesma intensidade para viver a vida com Deus quando você quer se mover em algo também. Porque isso é um grande engano que a gente tem muitas vezes. Nós falamos dos dons na semana passada ou retrasada, e a gente confunde, querido. Dom não é relacionamento com o Espírito Santo, dom é dom. Você pode até estar desviado e se mover no dom, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Você pode estar pregando muita besteira e ainda se mover num dom, porque o Espírito te entregou isso e Ele não te tira isso. Por isso que o Senhor fala
que quando chegar naquele grande dia do juízo, as pessoas vão dizer: nós curamos no seu nome, expulsamos demônios no seu nome, fizemos tantas coisas para você, Jesus. E ele vai dizer: sai daqui porque eu não vos conheço. E a palavra conheço ali é ginosco, fala de intimidade, como um homem e com uma mulher, eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a marca de quem tem, querido, o Espírito nele, de que tem o Espírito habitando nele, é a santificação. Ele não consegue praticar essas coisas, ele não consegue viver num ambiente de pecado. Não que ele não tenha defeitos e não que ele não tenha erro. Quando a Bíblia fala assim que ele quer nos encontrar irrepreensíveis, não é que você nunca vai errar e não é que você nunca pode estar errando. Mas eu entendo ali que a palavra irrepreensíveis, o Senhor está falando de coerência. Ou seja, até onde você caminhou, até onde você conhece, até onde lhe foi de dado revelação, seja coerente aquilo que você recebeu. E se você for coerente aquilo que você recebeu, você vai ser irrepreensível. Só que nós não buscamos o Espírito Santo para fazer todas essas coisas, porque já virou automático. Porque a nossa vida com Deus, afinal de contas, ela não precisa ser tão sobrenatural assim. E quando eu falo de sobrenatural, querido, eu não falo de poder, mas eu falo de que para eu me mover com o Espírito dele, para eu ter o caráter de Jesus, para eu ter os frutos do Espírito em mim, é impossível que você tenha todas essas coisas se você não ter relacionamento com o Pai. É impossível. O que vai fluir de nós não são coisas, podem ser coisas que a gente aprendeu, mas ela não gera fruto nas outras pessoas, porque o fruto é do Espírito, e se o Espírito não está lá, outras pessoas não provam dessa doçura, da que a sua árvore está dando para outros. E se você for olhar a Bíblia, todos os homens, querido, que a gente tem como homens de Deus, se você for ver todos eles, eles não cumpriram simplesmente algo para Deus, eles sempre foram acima disso, eles sempre foram num lugar acima disso. Quando você olha para a vida de Noé, por exemplo, a Bíblia fala que Noé achou graça diante do Senhor, e que ele era um homem justo e íntegro nas suas gerações. E o final dela, a Bíblia fala assim: Noé andava com Deus. Ele andava com Deus. Quando você pega a história de Abraão, a Bíblia chama Abraão de amigo. A Bíblia fala assim: como que eu vou destruir Sodoma e Gomorra sem contar para Abraão essas coisas? Ele é meu amigo. Como esconderei do meu amigo essas coisas? Olha o lugar que Abraão estava. Quando a gente fala de Moisés, a Bíblia fala que Moisés falava face a face com Deus. Deus fala isso: ó, com todo mundo eu falo através de sonhos e de profecias, mas com você, Moisés, eu falo face a face. Jacó era o enganador, com um caráter completamente errado, mas um dia ele teve que brigar com Deus, para que ele tivesse a sua natureza transformada. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que mesmo, e todos esses homens que eu estou falando, querido, eles não tinham o Espírito em você como nós temos, eles tinham o Espírito sobre ele, eles tinham uma palavra onde eles poderiam se relacionar, simples assim. E eles nem o Espírito dentro tinham, mas eles conseguiam alcançar lugares no coração de Deus, que hoje nós com o Espírito não conseguimos alcançar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como ele conseguiu chegar nesse lugar? Como que o coração daquele menino chamou a atenção de Deus de uma forma tão apaixonante como chamou? Como ele conseguia se mover nesses lugares, de fazer pecados ali terríveis, mas se arrepender na intensidade que ele se arrependeu, não se preocupando com as consequências, simplesmente vivendo aquilo que Deus tinha para ele, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E de tantos outros que a gente pode falar aqui, de Daniel, como eu gosto, não é à toa que meu filho vai chamar Daniel. Quando Daniel vai para a Babilônia, sabe quantos anos eles tinham? Ele tinha 18. Ele tinha 18 anos. Ele era um menino, formado, homem, mas com 18 anos. E quando ele chega diante de toda aquela ostentação, daquele reinado, do rei oferecendo iguarias para ele, ele tem a maturidade para dizer não para aquilo.
Olha o lugar aonde ele entendia e o temor que aquele menino conservava no coração. E ele só tinha 18 anos. E hoje os nossos meninos de 18 anos, como eles estão? Quais são os seus anseios? Quais são os seus objetivos? E Daniel era esse homem. Um homem que mantinha relação com Deus. A Bíblia fala que quando Dário, né? A Bíblia fala que as pessoas percebiam que Daniel não se curvava diante de Dário. E aí eles vão propor algo, porque eles ficam com raiva de Daniel. E eles falam assim, a única forma da gente pegar Daniel é na lei dele. E que bom que a única forma de encontrarem alguma coisa em você é pela sua obediência. Porque isso era com Daniel. A única forma de tentarem pegar Daniel é pelo temor e pela obediência que ele tinha a Deus. E a Bíblia fala que Dário, ele faz uma petição que durante 1 ano, algo assim, eu não lembro muito bem o texto, as pessoas tinham que se dobrar a ele, que quem não se dobrasse ia ser lançado na cova dos leões. E Daniel foi uma dessas pessoas. E a Bíblia fala que quando ele ficou sabendo do decreto do rei, ele subiu à sua casa, a escada, onde tinha as suas janelas voltadas para Jerusalém, porque 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e ele orava voltado para Jerusalém. Ou seja, alguém que todos os dias, de forma diária, 3 vezes por dia, ele mantinha janelas para que Deus pudesse entrar na vida dele, para que Deus pudesse acessar o coração dele. Janelas do Espírito. E a gente muitas vezes se coloca uma vez diante de Deus. Olha Paulo, querido, a vida de Paulo, fala sério, tudo que Paulo fez, você entende que Paulo fez todas essas coisas sem ter ninguém para falar para ele? Paulo não tinha um tutor. A Bíblia fala que logo quando ele se converteu, aquilo foi tão grande na vida dele, aquela luz foi tão intensa na vida daquele homem que ele ficou 3 dias cego, e quando ele vai para uma casa, vem um profeta chamado Ananias que ora sobre a cabeça dele, lança uma palavra profética sobre a vida dele, e a partir daquele momento a Bíblia fala que escamas caem dos olhos de Paulo, e ele passa a enxergar, e aquilo é profético, como se Deus estivesse falando, eu vou apagar tudo até agora na sua vida, para que você passe a enxergar de uma maneira diferente. Mas a partir daquele momento Paulo foi um cara diferente, mas ele foi diferente porque ele manteve isso. Ninguém ensinou, querido, ele não viveu com Jesus como os apóstolos viveram, ele não teve relacionamento com os apóstolos, muito pouco você vê na Bíblia Paulo falando com eles, mas ele fez tudo o que fez, porque o Espírito era com ele, porque o Espírito estava nele. Então Paulo praticamente faz todo o Novo Testamento, faz toda a doutrina que hoje nós entendemos como o Evangelho, porque esse homem tinha relação com o Espírito Santo, não tinha a ver só com o propósito, mas ele conseguiu cumprir o propósito, na forma, na altura e no nível que Deus pediu para ele, porque ele se relacionava com o Espírito Santo o tempo todo. Tanto é que ele escreveu, não extinguais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Ore, pelo amor de Deus, sem cessar o tempo todo, edifique o teu espírito, porque só assim você vai conseguir entender que aquele homem fez todas as coisas que ele fez, e que ele escreveu todas essas coisas. Então quando Paulo escrevia lá, olha, que todas as vossas petições sejam colocadas diante de Deus, e a paz que excede o entendimento te alcançará. Ele não estava escrevendo aquilo porque ele ouviu de alguém, ele estava escrevendo aquilo porque ele vivia a paz que excede todo o entendimento. Quando ele falava a respeito do amor de Deus, ele falou assim, eu oro para que os olhos do vosso coração sejam abertos, para que vocês entendam o amor de Deus, a todas as medidas do amor de Deus, a estatura, a profundidade, a largura, porque o amor dele excede todo o entendimento. Mas ele só escreveu isso porque o amor do Espírito o constrangia, e ele falou sobre isso também. Paulo só falava de alegria porque o Espírito estava com ele naquela cadeia, gente. Porque quando essas coisas vêm sobre nós, a única forma de você conseguir sustentar isso é através de um relacionamento com Deus. Como o pastor pregou no domingo passado, nos momentos de fraqueza, onde você não tem força para buscar as coisas, se a gente não tiver as nossas bases e os nossos fundamentos muito bem firmados na rocha, querido, a gente vai tremer a ponto de cair, a ponto de desmoronar.
Então o cara estava lá, preso, falando de alegria para aquele povo. Ele podia falar para todo mundo o que era passar por todas as coisas e ser feliz em todas aquelas coisas, porque ele aprendeu isso, porque ele teve experiência com isso. Ele aprendeu tudo isso no primeiro ano? Não, mas ele foi crescendo na revelação, ele foi crescendo no Espírito, ele foi crescendo na habitação do Espírito Santo. E olha que Paulo era um cara que facilmente podia se apoiar na sua sabedoria, que facilmente podia se apoiar nos dons que Deus havia dado para ele, porque ele se movia em cura, ele se movia em vários dons que a gente lê lá. Ele escreve a respeito deles, e eu creio que ele tinha autoridade para escrever a respeito deles e falar com propriedade, porque ele se movia neles, ainda não com intensidade em todos, mas como apóstolo, ele já se moveu em todos aqueles, e você vê na Bíblia isso, mas porque ele teve experiência, querido, com Deus, porque ele buscou isso no Senhor, porque isso queimava nele, porque ele sabia que era impossível, quando ele recebeu aquela palavra de Jesus. Eu te mostrarei, Paulo, quanto te importa sofrer pelo meu nome. Se ele não fosse dependente do Espírito Santo, ele não ia conseguir cumprir todas essas coisas. O problema é que nós achamos que nós conseguimos cumprir tudo o que Deus pediu para que a gente cumpra sem ele. A gente não fala isso da boca para fora, mas os nossos dias manifestam isso. Vocês entendem? Os nossos comportamentos evidenciam isso, de que nós, na verdade, nem estamos assim, querendo tanto assim. Porque se quiséssemos, querido, a gente gastaria mais tempo nisso, a gente se dedicaria mais tempo com isso, a gente teria mais temor em relação a essas coisas. Só que você é um Jacó, você é corrupto no seu coração, você é enganador, você faz um monte de coisa errada. Ao invés de você se agarrar em Deus e buscar Deus, você vai falar com o pastor, porque é mais fácil. Você pode até falar com o pastor e buscar dele um conselho para saber o que fazer, para se confessar, mas pelo amor de Deus, querido, busque a Deus. Não adianta, a gente não vai conseguir obter a transformação que a Bíblia fala para nós, se nós não relacionarmos com o Espírito que nos dá vida, porque as palavras do Senhor, elas são Espírito e são vida, mas a letra mata. Então quanto mais contato a gente tem, mais conhecimento a gente tem, pior é, sabe por quê? Porque a gente não se transforma conforme aquilo tem nos dado. E a Bíblia fala para nós que a promessa adiada, ela adoece o coração. Então quando parece que o tempo passa e você só olha para aquilo, você é confrontado com essas palavras e você fala, ainda eu não consegui mudar, ainda eu sou a mesma pessoa, ainda eu erro nos mesmos pontos, ainda eu tenho as mesmas falhas de caráter. E vai chegar um ponto que de duas uma, querido, ou você vai embora e você desiste de tudo, ou a gente vai ser um hipócrita dentro da igreja, dando joia para todo mundo, falando que está tudo bem, mas você sabe dentro de você que você não foi transformado. Mas o problema não está na palavra, o problema não está na semente, o problema não está quem entregou, o problema está na terra, que não se mexe, que não é exercitada, que não busca a Deus. E nós precisamos ser dependentes dele, querido. A nossa geração, com quem que eu estava conversando hoje não, essa semana, eu não sei se foi com o Daniel, com o pastor ou com a Carol, não me lembro, mas acho que foi uma pesquisa que fizeram, algo do gênero assim, de que a nossa geração, ela vai ser mais burra do que a dos nossos pais. Por quê? Porque a gente tem tudo mastigado. Foi com o Denis, né? Tem tudo mastigado. A gente tem tudo fácil nas mãos. Então você não precisa mais buscar alguma coisa para saber a respeito delas. Você basta entrar na internet, saber como que faz, e ali você resolve o seu problema, ou tem alguma coisa mecânica que faz aquilo para você, e você não precisa nem pensar como é que aquilo funciona, porque ela te traz o resultado. Para que você vai precisar pensar naquilo? Para que você vai precisar raciocinar em como as coisas acontecem? Só que a gente leva essa mesma vida e essa mesma facilidade para o Evangelho. Então para o cara que prega é simples, ele entra na internet, ele encontra mais de 200 mil sermões na internet, se ele quiser ele copia, ele não busca mais a Deus. Então se a gente tem uma dúvida na palavra, a gente entra na internet e pesquisa o que os pastores falaram a respeito disso. Não que tenha problema com isso, mas por que você não dobra o seu joelho no chão e pergunta para Deus o que Ele acha a respeito daquele texto? Porque como que você acha que a gente vai cultivar relacionamento, querido, se essas coisas não são praticadas nas nossas vidas?
Com todas as pessoas do seu convívio você faz isso e com Deus você não faz. Qual é a forma mais fácil de você entender o coração de alguém? É passando tempo com ela. Pela minha cara, a Carol sabe o que está no meu coração, porque ela passa todos os dias comigo, porque ela se relaciona comigo, intimamente, como marido e mulher, e vice-versa. Então a gente se conhece, mas não porque eu li a respeito dela, não porque me falaram a respeito dela, porque eu me relacionei com ela, e eu me relaciono com ela todos os dias. Então se eu tenho uma dúvida a respeito de coisas que ela tem, eu não vou na internet procurar, eu vou perguntar para ela. Quando uma mulher faz isso, o que quer dizer? Vocês entendem? Não faz sentido, e a gente faz isso com Deus na nossa prática de vida diária, e a gente quer obter a transformação que o Evangelho nos dá, e nós não vamos conseguir acessar esse lugar, porque isso vem através de relacionamento, querido. O papel da redenção de Deus em nós se resume a isso. Ele te resgatou, sim, amém, para ser salvo, para fazer todas essas coisas, mas além disso há um propósito maior nisso, onde nós nos identificamos com o Espírito, onde nós buscamos Ele. Quando nós lemos os frutos do Espírito em Gálatas, no capítulo 5, ele fala assim, mas o fruto do Espírito são 9, mas a Bíblia coloca no singular, ele falou o fruto do Espírito, porque a única forma da gente conseguir ter os 9 e andar na plenitude disso é buscando o Espírito Santo. Então você não busca Ele nas particularidades que você entende que se adequam à sua vida, você busca o Espírito, e através de você buscar o Espírito, essas coisas vão começar a fazer parte de você, e isso não quer dizer que todas elas vão vir para fora de uma hora para outra. Os frutos amadurecem em cada um no seu tempo, mas a árvore ela tem a sua raiz em Deus, ela tem a raiz no lugar certo. Só que nós precisamos, querido, voltar a viver a nossa vida comum, a nossa prática diária de vida, entendendo que eu preciso do Espírito o tempo todo. Então, vá trabalhar cheio do Espírito. Vá se relacionar com a sua esposa, vá se relacionar cheio do Espírito. Vá falar com os seus filhos, vai corrigir os seus filhos. Vá fazer todas essas coisas cheio do Espírito Santo, porque Jesus não dividiu a sua vida, então não a divida. Só que isso demanda, querido, disciplina, isso demanda prática, isso demanda vontade, força. E eu falo para você, para aqueles que já estiveram nesse lugar e saíram desse lugar, para você vai ser muito mais difícil. O fogo acender novamente. Você já pisou lá, você já conhece aquelas coisas. Só que você vai ter que quebrar um monte de dificuldades e um monte de obstáculos que você foi criando, um monte de distrações para você conseguir alcançar esse lugar de novo em Deus. Para que o Espírito, você tenha pleno acesso e a gente de fato o conheça. E eu não estou aqui, gente, de verdade, sendo hipócrita, tentando pregar para vocês uma realidade que não é possível de alcançar. E eu só estou pregando isso para vocês porque o Espírito falou para mim antes, então tem muitas coisas que eu faço hoje no automático. Por isso que eu falei para vocês que eu queria ter uma conversa com vocês. Quanto tempo você passa no seu celular? Faz as contas. Baixa um aplicativo, você baixa tanto aplicativo de joguinho, de tal. Baixa um aplicativo para ver quanto tempo você fica no seu celular, porque tem aplicativos que fazem essa contagem. Você vai ver o quanto tempo você gasta com futilidade que você poderia estar lá. O problema é que é gostoso, é prazeroso. A gente se acostumou, a gente se habituou a essas coisas. Amém. E a gente vai viver a nossa vida com Deus, vai ser salvo, vai fazer tudo isso, mas nós não vamos conseguir alcançar a plenitude que Deus espera que a gente alcance. A gente não vai conseguir ter a transformação que o Espírito nos promete, se a gente não se relacionar com Ele nessa intensidade. A gente está muito dependendo do próximo, sabe, gente? Então a gente tem um problema, a gente depende do pastor para ir lá e resolver, quase como se o pastor fosse um guru, para dizer para você o que tem que fazer, o que não tem que fazer. A gente não busca mais a Deus para resolver as coisas. E a única forma de você conseguir conhecer o coração de Deus é fazendo essas coisas, é buscando Ele, através de uma palavra pastoral. Amém. E de novo, querido, eu não estou pregando contra o conselho, eu estou aqui, dou conselho para pessoas e busco muitas vezes o pastor
de conselhos para a minha vida, mas isso não anula o Espírito em mim, isso não anula o meu relacionamento com Deus. Vocês entendem isso? Porque é em Deus que eu preciso buscar essas coisas, é nele, senão eu nunca vou conseguir aprender a discerni-lo, eu nunca vou conseguir ouvir a sua voz. Como nós estávamos na sexta lá, e eu acho que foi o Alan que perguntou, como que a gente ouve a voz de Deus? Eu falei, eu não sei te dizer, cada um pode ser de um jeito, porque relacionamento é subjetivo, não é objetivo, não tem uma lei escrita a respeito disso, e Deus deixou dessa forma justamente para isso, porque não tem lei, com cada um é de um jeito. Então o Espírito vai falar com você de um jeito, você vai entendê-lo de um jeito, mas todos vão chegar à estatura de Cristo, porque buscamos a Deus, porque temos esse lugar no Senhor, porque conservamos isso em Deus, porque isso não nos foi tirado. E se nós estamos conseguindo viver a vida com Deus, que achamos que estamos vivendo, e a gente não possui esse nível de intimidade, isso é só um sinal e um termômetro, de que muita coisa você está fazendo na força do seu braço, de que muita coisa está aqui, de que muita coisa está sendo sustentada da forma como a gente acha que deve ser, e às vezes Deus sopra, e você nem percebe. Que a gente se aplique a isso, gente, que a gente aqueça o nosso coração de novo para essas coisas. A Bíblia fala em Salmos, daqueles que adoram os seus ídolos, ele fala assim, olha, eles têm boca, mas não falam, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm mãos, mas não apalpam, eles têm nariz, mas não têm o olfato, não cheiram, ele tem todas essas características, e se tornam semelhantes a ele, todos aqueles que o adoram. Então uma forma da gente se parecer, ser semelhante a Jesus, é o adorando, é estando com Ele, é se parecendo com Ele. Então não adianta, querido, tem coisas que você não vai resolver. Esses dias eu ouvi uma mensagem de um rapaz, e ele falava isso, a respeito de maturidade. Ele falou assim, eu sou pastor e tem vezes que vem homens perguntando para mim o que eu devo fazer. Ele falou assim, eu até sei o que ele deve fazer, mas eu falo assim, eu não vou te falar. Vá buscar Deus. É dele que você vai obter a resposta, para essa pessoa crescer. O pastor até tem a direção e o caminho para ele fala assim, mas eu não vou te falar, cara, e se você errar, que você erre, mas faz parte, o erro faz parte para você aprender todas essas coisas. Mas se nós nem tentarmos, se nós nem buscarmos, se nós não tivermos isso como princípio, é quase que um princípio de primícias, querido. Entregue a primeira parte, o resto será santo. Ou seja, faz o que Maria fez e o resto será santificado. Porque quando você entrega a primeira parte, você está dizendo para Deus que todo o resto não depende de você, depende dele, porque você entregou para ele. Nós precisamos voltar a fazer essas coisas e entender que a sua vida, querido, ela não pode ser vivida sem o Espírito Santo, se você quer viver essas realidades que estão escritas aqui. E eu não estou falando nem de cumprimento de propósito, estou falando da sua vida com Deus, do seu caráter transformado, porque em primeiro lugar vem isso. Não vos chamo mais servos, mas amigo. Por que amigo, querido? Porque o amigo, ele faz as coisas porque ele acessa lugares no coração de Deus que o servo não acessa. O servo tem uma listinha lá de tarefas e ele consegue cumprir com todas aquelas coisas, mas o amigo não. O amigo faz porque quem está aqui, na outra parte daquela amizade, compartilha do coração dele. Não como uma lista de tarefas. E à medida que você vai crescendo nessa intimidade, nesse entendimento, essa amizade só vai crescendo e você vai acessando lugares no coração daquele amigo que você antes não conhecia. É o que eu falei para eles, eu dei exemplo sexta-feira para eles. Quando às vezes eu leio o livro do pastor, por eu estar muito tempo com ele, eu sei o que ele está querendo dizer ali. Você vai entender também. Está lá, você vai entender porque é lógico, é racional, você consegue entender. Mas eu sei que por detrás daquele parágrafo tem outras coisas. Mas como que você sabe disso? Porque eu estou andando 10 anos junto com ele. Então eu sei a intensidade com que ele quis dizer isso, com a seriedade com que ele quis dizer todas essas coisas. Por quê? Porque eu só descobri isso andando junto. E a única forma de eu conseguir me relacionar com a palavra, inclusive com todas essas coisas, é só tendo um relacionamento com ele, para você entender a seriedade da palavra dele, para você desfrutar da transformação que essa palavra vai te dar. Mas ela é espírito e ela é vida, e Deus é espírito, importa que a gente se relacione com ele em espírito.
Não é no nível da sua alma, não é no nível do seu intelecto apenas, mas é no nível do seu espírito. Então não adianta, falei para o Daniel, Daniel, você pode plantar a bananeira aqui. Você não vai conseguir, porque não está em alguém, querido. Está em nós, está num coração. Porque um coração quebrantado e contrito não resiste ao Senhor. Eu queria que a gente orasse, que a gente tivesse um tempo de oração. Que o Daniel tocasse algo e que a gente meditasse, querido. Isso não é, essa palavra não foi dada para tocar a sua alma, para te gerar remorso, nem nada disso. Mas eu queria que você, analisasse o seu coração, que você examinasse a sua vida com Deus, como ela tem sido nesse sentido. O quanto de fato nós buscamos essas coisas, o quanto de fato nós dependemos dEle, o quanto de fato nós buscamos ser cheios do Espírito. E às vezes a gente é tão carnal, querido, e a gente está tão envolto disso que a gente nem percebe. E as pessoas que estão do lado, que comem aquele fruto amargo e falam, você não viu o que você fez? Você fala, não, nem percebi. Poxa. Que você se volte para Jesus, que você o busque, querido. Não busque mais acessar lugares pela autoridade de outros. A gente fala tanto de Efésios capítulo 1, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A gente trata tanto de Salmo 139, que fala Deus tecendo você no ventre da sua mãe. A gente traz tanto essa característica de individualidade, de Deus sabendo quem você é, de Deus conhecendo o seu coração, mas a gente não se move muitas vezes nessa mesma intensidade com Ele, acreditando que Ele sabe de todas essas coisas. E Ele sabe de tudo, querido. Ele conhece você. Como eu vi esses dias, a Bíblia fala que Ele conhece até cada fio de cabelo que tem na sua cabeça, ainda que de alguns aqui seja mais fácil de contar, Robson? Mas que, querido, que a gente pare de se apoiar na autoridade dos outros, que a gente pare de se apoiar no cajado dos outros. Esse foi o grande pecado de Datã, Dotã, de Corá. Eles falam assim: quem Moisés pensa que é para nos dizer todas essas coisas? E Moisés chamava o tempo todo o povo para estar com ele no mesmo lugar que ele estava. Só que Deus foi tão duro com aqueles homens, porque eles não buscavam o relacionamento que Moisés tinha, mas eles buscavam a autoridade que vinha de Moisés. E Deus fala: não é a autoridade de Moisés que você tem que buscar, é o relacionamento que Moisés tem, porque é isso que vai gerar em você autoridade também.
É Simão o mágico, vendo os apóstolos botando a mão sobre aquelas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Ele falou assim: quanto que eu pago para isso? E aí Pedro falou assim: afaste-te de mim, vá você e o seu dinheiro para a perdição. Porque quem tentou comprar o dom e o ministério de Deus com dinheiro, ele não estava preocupado, ele não estava querendo o Espírito Santo, querido, ele estava querendo o poder que vinha do Espírito. E às vezes essa é a nossa preocupação. A gente quer fazer isso, fazer aquilo, dizer para os outros que nos movemos nisso, que nos movemos naquilo, mas na verdade a gente não está se importando com o Espírito Santo. Porque quem se importa de fato com esse relacionamento, com a pessoa dele, e busca isso, querido, você não se importa com o que vem dali, porque o que vem dali é lucro, porque o que importa para você é o relacionamento em primeiro lugar. Vocês entendem isso? E que a gente busque isso, querido, que eu volte para essa essência, que sejam como nos primeiros dias, como a gente canta aqui, mas que seja mesmo como nos primeiros dias, onde eu ia falar com pessoas, cara, eu passava horas orando a Deus para só Ele me falar como dizer para aquilo, para alguém. Aí você vai crescendo e você fala: eu não preciso mais disso, porque agora eu já sei como falar. E aí Jesus falava assim: eu sei que você sabia, mas o legal era você estar lá. Não era você estava lá, e na hora que você ia falar com a pessoa, eu dava para você o que falar, mas o gostoso era você lá, o gostoso era querer você estar lá, você gostar de estar naquele lugar. Você desligar a televisão e falar assim: não, eu não quero, porque eu quero ficar um pouquinho com Ele. E eu quero ler a Bíblia, não porque eu posso pregar domingo, mas eu quero ler a Bíblia porque eu quero te conhecer, Senhor, porque eu quero conhecer o seu coração. Busque modelos, querido, faça essas coisas, nós temos aqui, mas você é você, querido, você é o seu, você é filho, e se sois filhos, sois guiado pelo Espírito de Deus, e todos nós podemos chegar. Propósito é propósito, querido, mas relacionamento é relacionamento. Que a gente invista nisso. Como eu falei para eles lá na sexta-feira, não nos falta tempo, querido, falta prioridade. Tempo você tem 24 horas por dia. Se você não faz, não é porque você teve tempo, o que te faltou foi prioridade. A gente não priorizou o que deveria priorizar, porque durante todas as outras horas do dia a gente fez essas coisas, fez outras coisas, porque eram prioritárias para nós. O problema é que enquanto esse relacionamento não for prioritário, ele não vai caber no seu dia, porque a gente sempre vai estar passando na frente outras coisas, porque não julgamos com a importância que devemos julgar, porque você não é assim, um dia você está lá com o Espírito Santo, e aí de repente no dia seguinte, pau, você já é uma nova pessoa. Não, você vai galgando isso, você vai caminhando, você vai construindo tijolinho por tijolinho. Você começa nas bases, na verdade, nos fundamentos, e ninguém vê fundamento, querido. Ninguém vê o fundamento de uma casa, só sabe que ela é forte, que ela é alta, que ela é limpa, que ela é agradável, que ela é cheirosa e todas essas coisas, mas ninguém vê o quanto você investiu no fundamento para que aquela casa pudesse vir para fora, porque essas coisas você faz no secreto. Fecha a tua porta, que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É o lugar, querido, secreto dele, que todos nós precisamos alcançar, que todos nós precisamos estar e desejar isso, como meninos, amém, gente? Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós, Pai. O Senhor sabe que eu tentei da melhor forma, Deus, trazer aquilo que o Senhor está queimando em mim, Pai, mas ainda que eu pudesse fazer muito melhor, Pai, nada é melhor do que o Teu Espírito, Pai. É um sopro Teu, Senhor, é uma voz Sua, Deus, e tudo pode mudar, Pai. É um vislumbre que nós temos do Senhor, Deus, que tudo pode mudar, Pai. Paulo encontrou uma luz, Deus, e a vida dele nunca mais foi a mesma, Espírito Santo. Aquele homem mudou da água para o vinho, Pai. E que nós possamos nos transformar, Senhor, de dia em dia, Senhor, porque a Tua palavra diz que é de glória em glória, Senhor, que somos e que nos tornamos parecidos com a Tua imagem, Pai. E que o nosso dia a dia seja de glória em glória, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a perceber, Pai, que
Tudo que fazemos no dia, Senhor, nós dependemos do Teu Espírito. As coisas mais básicas, Pai, até respirar, Deus. Se o Teu Espírito não soprar em nós, Pai, nada podemos fazer, Senhor. Não passaremos de um boneco, Senhor. Em nome de Jesus. Aquele corpo de Ezequiel estava formado, querido, com tudo no seu lugar, mas enquanto o Espírito não vinha sobre ele, ele não era um exército. Então a gente pode ter tudo no lugar aqui, querido, cada um com a sua função, cada um com o seu propósito muito bem específico, você sabendo muito bem como agir, mas se o Espírito não vier sobre você, querido, é um corpo morto. E que nós não sejamos assim, Senhor, que a gente morra assim para a carne, Pai, mas que o Teu Espírito viva em nós, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que essa palavra nos alcance, Senhor, no lugar mais íntimo, Senhor. Que a gente se constranja, que a gente se arrependa, Pai. Que a gente volte à essência da adoração, Senhor. De se dobrar, de se entregar, simplesmente porque Tu estás ali, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor acenda paixões, que o Senhor acenda amor novamente aqui, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que altares possam ser recolocados, Pai, para que o Senhor venha. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós, Pai. Que Teu Espírito nos conduza nessa semana. Que o Senhor nos faça perceber a importância, Pai. Que o Senhor nos faça perceber, Deus, porque o Senhor zela por nós com ciúmes, Pai. O Senhor tem até ciúmes, Senhor. O Senhor tem até ciúme, Espírito Santo. Que a gente se constranja tudo isso, Pai, e a gente se converta a Ti, a gente se relacione com o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor toque os nossos corações. Em nome de Jesus, assim nós oramos, meu Pai, e Te agradecemos, Deus. Amém, gente. Deus abençoe vocês, viu?